Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre sentir. O podcast que nasceu da observação e da preocupação em como lidamos com as nossas emoções e com o nosso sentir. Vou começar novamente com uma pergunta, Nath, para você e para todo mundo, né? Você já optou por desistir de algo ou de alguém, quem sabe, né? E como foi que você se sentiu quando desistiu? Né? Bem, eu já precisei desistir de algumas coisas e não foi uma tarefa muito fácil. Eu sou a Ariane Brainer, sou psicóloga e idealizadora desse podcast sobre sentir. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso novo episódio. E eu sou Natália Holanda, sou médica, sou fisioterapeuta e sou colaboradora do podcast. E a minha amiga Ariane, ela é provocativa. Ela é provocativa. E aí, como é desistir, né? É uma ideia assim que a gente passou por muito tempo aprendendo que desistir era errado, e desistir era feio, e era sinônimo de coisas negativas. De fracasso. Né? E eu acredito que também já desisti de muitas coisas na vida. Não é uma tarefa fácil. Eu acredito que para você desistir, você tem que ter tanta coragem quanto para você insistir. E acredito também que é um processo que você precisa estar com muita certeza de que essa escolha é assertiva. E não é fácil. E aí também, como é que vai ter a certeza de que, não do termo do assertivo, mas assim, como ter a certeza de que vai dar certo? Pois é, o vai dar certo em si, mas eu digo assim, assertivo no sentido de que eu estou tomando essa decisão e eu estou tomando essa decisão sabendo que ela tem as consequências que seriam. Sim. Mesmo que você continuasse insistindo. Mas o que eu acho mais importante na questão de desistir é que você precisa entender que aquele processo já não te pertence mais. Eu entendi até justamente o sentido da palavra desistir. Uhum. Porque desistir, ela tem um sentido, o significado dela é de não prosseguir, não dar continuidade a algo. Né? Isso. E é interessante que na definição tem bem claro a palavra voluntariamente. Então, Exato. Você faz porque é uma escolha sua. Então, é sua responsabilidade. Né? É um ato seu, né? E por isso que não é fácil, porque também não é fácil a gente assumir essa responsabilidade. Principalmente diante da incerteza, que a gente não sabe se vai dar certo, se não vai. Se não vai, né? É verdade. É um risco. E às vezes as pessoas não colocam isso como uma possibilidade, né? Eu vejo muito assim, relacionamentos, por exemplo. Tem pessoas que acreditam que tem que entrar no relacionamento e que aquele relacionamento ela tem que fazer todas as concessões e todas as situações que sejam. E ela simplesmente esquece que existe essa possibilidade também daquilo não continuar. E eu vejo assim, quando você desiste, não é um sinônimo de fim de linha, sabe? Que muita gente pensa nisso. Se eu desisto, eu não tenho mais um objetivo, eu não tenho mais o que seguir. E quando você desiste, você abre espaço para coisas novas chegarem também. Sim. Você, quando falou agora dessa coisa do fim de linha, eu me lembrei também que se fala muito no seguinte... se eu desistir, eu vou ter que começar do zero. Acho que eu tenho muito isso, tanto da escuta na clínica também, que muitas vezes, tanto na clínica quanto também já ouvi de algumas pessoas. Vou dar o exemplo da psicoterapia, né? Uhum. Vou pegar aqui na minha área. E dizer assim, não vou começar uma terapia nova, eu já fiz lá atrás, eu vou ter que falar tudo de novo, começar do zero. Isso. E aí tem esse termo, começar do zero. E aí eu sempre me pergunto, o que a gente começa do zero? Porque a gente tem uma bagagem, a gente tem uma história, a gente tem tudo que a gente construiu. Então, como é que vai construir do zero? Do zero, totalmente. Quando eu tive a oportunidade de recomeçar profissionalmente, lá atrás eu me perguntava muito nisso. Poxa, eu vou desistir de uma coisa que eu construí com tantos anos e que eu me dediquei tanto. E como é que vai ser tudo isso? E, engraçado, eu não precisei desistir. Eu apenas agreguei mais alguma coisa dentro do meu dia a dia, que foi uma formação longa, foi uma formação difícil.
a gente passou esse ano falando um pouco sobre isso, né, da formatura e tudo mais. E hoje, eu olhando assim para trás, eu vejo que eu consigo agregar e consigo juntar até as duas situações, a fisioterapia com a medicina com a fisioterapia. Eu não precisei deixar de ser uma coisa para iniciar a outra, sabe? E era uma coisa que eu me questionava muito. Poxa, eu vou recomeçar, e recomeçar sempre dá um medinho, né? Você sempre fica em dúvida do que é que vai encontrar. E eu acredito que foi, assim, muito, muito importante, muito especial. Foi uma experiência incrível e não foi preciso desistir totalmente de tudo. Vou jogar tudo para cima e tchau. Eu agreguei e eu acredito que a gente pode transformar algumas decisões assim, né? Sim. E o seu exemplo de não ter precisado desistir da fisioterapia. Mas eu também fiquei pensando, vai que mais para frente precisa. Sim. E que isso não seja um peso. Justamente nesse sentido, fracassei, né, como é colocado. Quando, inclusive, até a gente pensou nesse tema, a gente falou disso de desistir é uma opção. Exatamente. Né? Porque a gente escuta muito. Desistir não é uma opção. Isso é colocado com uma carga, né? Tem uma carga. E eu entendo quando muitas vezes as pessoas colocam isso de eu não tenho opção, eu não tenho outra opção que não seja essa, né? Eu entendo, mas se a gente também fica numa certa inflexibilidade, isso também é muito sofrido. Isso, né? Tanto é que nossa vida é mutável, os movimentos acontecem. E quando você inicia processos novos, ou você termina processos antigos, ou você tem uma fusão dessas duas situações, você consegue fazer com que a vida movimente. Sim. E tudo que é energia precisa ser movimentado. Então, a gente precisa estar levantando isso. É um movimento. Porque agora, novamente, você falou e já me puxou aqui já outra coisa. Quando a gente fala do movimento da vida, né? Então, a gente já falou aqui, ali quando a gente começou no podcast, a gente falou sobre começos e sobre recomeços. Então, começar é um movimento. Recomeçar é um movimento. Parar, pausar. Exato. Desistir também é um movimento. É um movimento. Né? Recalcular a rota. Né? Ou como num joguinho que a gente vai e cai numa casinha lá que diz volte 2 casas, volte 10 casas, isso. Né? Fica uma rodada sem jogar. Então é isso, é um movimento da vida. Que às vezes a gente vai precisar desistir. E eu fico pensando na palavra desistir e ela traz uma carga muito pesada até, porque a gente aprendeu dessa forma. Exato, né? Socialmente, né? Pois é, desistir, você vai desistir. Não, você não pode desistir. Né? De forma alguma, mas às vezes está sendo tão doloroso, tão penoso, e a pessoa não desiste porque pensa no que vai perder ou no que já perdeu. Ou pensa até em não desapontar aquelas pessoas que estão acreditando que aquilo ali está sendo muito importante, né? Você fica naquela situação de querer não mostrar um fracasso, ou ao mesmo tempo não decepcionar aquelas pessoas que você nem tinha que se preocupar com isso. Por isso que na definição de desistir, eu acho que o destaque maior quando eu vi era para isso, voluntariamente. Porque é difícil também ver, sentir, perceber-se voluntariamente. Até onde é o meu desejo, até onde é o desejo do outro. Isso. Até onde eu não quero desapontar o outro. Porque nós somos seres que a gente vem ao mundo e a gente tem esse vínculo com a pessoa e a gente convivências. não quer, Exato. A gente não quer desapontar o outro. Só que quando a gente vive constantemente, né, precisando agradar o outro, eu não posso desapontar o outro, né? Fulano acreditou em mim, eu tenho que começar, tenho que terminar esse curso, né? Quantas vezes a gente já viu isso, né? Eu tô num curso que eu não tô satisfeita, mas eu vou levar até o final, porque meu pai se realiza nisso aqui, porque minha mãe se realiza nisso aqui. E eles lutaram por mim. Então tem muito isso, esse medo de perder também. O olhar do outro. O julgamento, né, social. Sim. O que é que vão achar? Por exemplo, quando alguém decide terminar um relacionamento em que toda a família acreditava que aquilo era um relacionamento perfeito e você não sabe o que é que se passa ali nos bastidores. Então, assim, eu acredito que a preocupação
em relação ao outro faz com que você anule a sua voluntariedade, né? Faz com que você esqueça que você tem uma vontade e que você segue no automático. Aí muita gente fica infeliz, vem a sensação de frustração, né? Isso, a gente tá falando do desistir, desde um desistir mais simples, vamos dizer assim, tô lendo um livro chato, e eu tô aqui, não, mas eu vou continuar porque, sei lá, o livro foi caro, porque, não, eu tenho, sei lá, uma questão de honra, eu tenho que terminar o livro. Enfim. Ou então eu tenho esperança que ele vai melhorar. Ou então, desde um livro a um relacionamento, que é algo, assim, que não é somente a gente, também tem uma outra pessoa, né, envolvida na história. Quando você falou de relacionamento, me veio aqui na cabeça coisa bem de fofoca. A gente vai fazer agora fofoca de artista, de TV, essas coisas. Mas eu me lembro porque eu assisti a entrevista da Cláudia Raia. Sim. E a Cláudia Raia, bem, a maioria de nós, né, conhece a Cláudia Raia, né, atriz e tudo mais. Foi casada há muito tempo com o Edson Celulari, né, no casamento. E me lembro que quando eles terminaram o casamento, né, quando o casamento ali chegou ao fim, foi uma coisa, foi uma comoção, né? Como assim? Tem gente que fica super indignado, né? Então, mais dois. E diz assim, se aquele relacionamento acabou, nenhum mais permanece, né? Foi uma fanfic, né? Como chama hoje. Então, assim, quando eles terminaram, eu me lembro de uma entrevista dela falando sobre o término ali do casamento, o fim do casamento, que foi uma decisão dos dois. Lógico, eu tô fazendo um recorte daquilo que ela falou. Que ela falou naquele momento, foi né? Ela e ele, né? Mas ela falou sobre isso, de eles não conseguiam mais se ver enquanto casal, eles tiveram lá as tentativas dele de continuar, né, tentando se conectar enquanto casal, e não deu, né, não deu, e eles decidiram, então, cada um seguir sua vida, cada um ir pro seu lado. Repito, a gente falando assim é muito simples, né, mas eles sentiram na pele. E aí ela falou justamente sobre isso, que quando eles decidiram cada um ir pro seu lado, por mais que eles estivessem muito conscientes e tendo a certeza de que ia ser o melhor para os dois naquele momento, foi muito sofrido. Né? Que ela sofreu muito, que ela chorou muito, que ela ficou um tempo assim muito para baixo, né? E ela ficou muito mal com tudo isso, mesmo ela tendo a certeza de que aquilo era o que deveria ser feito. Então, assim, a gente pensar que desistir de um relacionamento, tomar a decisão por desistir da continuidade àquela relação, também é sofrido, mesmo que você tenha tomado a decisão. Né? Porque aí, às vezes, quem está de fora, né, vai ter essa simplicidade de narrar, como a gente está narrando aqui, né? Ou então, foi muito simples, ele não devia ter feito, devia ter, né? Cada um vem com uma opinião. Mas, assim, entender que existiam ali duas pessoas que estavam sentindo que tinham construído uma história, que tinham filhos e tudo mais. Mas chega um momento que tem que dizer, não dá mais. É um processo bem doloroso, que de fora a gente vê de uma maneira assim, que quase inacreditável, né? Que possa acontecer, porque a gente idealiza. Sim. Eu acho que o mais difícil dessa situação é que as pessoas que estão ao redor idealizam aquilo, desejam algo parecido, e ver que é um processo doloroso, sim, e como toda despedida, como toda finalização, como os ciclos são difíceis, né? A gente amadurece, a gente tem que identificar o que é que está fazendo bem e o que não está fazendo mais para conseguir seguir. Exato, e quem percebe é a gente mesmo. Só a gente. Não é o outro, né? Só eu vou saber se eu continuo, se eu persisto ou se eu desisto. Né? Porque persistir, ele é uma qualidade, uma virtude muito boa. Mas ela também tem uma faquinha de dois gumes aí. Porque se eu ultrapasso uma linha aqui... Do que me faz bem, né? Excesso, justamente. Se eu ultrapasso essa linha, vai virar teimosia, implicância, cisma, mas não vai ser questão de honra. Não vai ser mais persistência, justamente. Né? É bem complexo isso, porque identificar também o que lhe faz mal é difícil. Às vezes a gente vive num momento assim, em situações de repetição, e tem pessoas que ainda olham para você e dizem assim, você é tão resiliente,
Não sabe o que sabe? tá sofrendo Acha ali. que isso é uma qualidade. Você aguenta, E que acha que é resiliência, porque não seria isso a resiliência, né? Justamente. que você é forte, que você... Eu em algumas situações, comentava com uma pessoa específica, uma amiga, que, ai, tá tão difícil o dia a dia. O curso é pesado. E ela sempre me dizia, mas você aguenta, mas você é forte. E muitas vezes eu me perguntava assim, poxa, de onde foi que ela tirou essa ideia, assim? Ou será que ela fez isso apenas para me instigar, dizer assim, vou fazer isso para ver se ela não desanima, sabe? Mas eu me questionava muito, mas de onde saiu essa ideia? Porque todo mundo tem suas fragilidades, todo mundo tem suas dificuldades. E aí chegou um certo ponto que eu já nem falava mais. Vou evitar, não Sabe? vou tocar no assunto. Não falava mais e foi a coisa andou e tchau, terminou e tal. Mas assim, como as pessoas fazem ideias, né, do que estão vendo por fora e não entendem os processos que cada um tá passando, tá tentando lutar, tá tentando evoluir. E eu acho que a questão de você avaliar até onde pode ou não pode ir também é um processo de evolução e de autoconhecimento. Porque você vai acabar não se, vamos dizer assim, desafiando, no sentido não positivo, porque o desafio é interessante, mas eu digo se desafiando e se machucando para manter coisas que não são boas. Né? Esse autoconhecimento é o que vai dar o norte que você vai seguir. Sim. E veja, é importante também o olhar do outro, mas ele não deve ser aquela coisa, o principal, o seu Uhum. norte, né? Porque essa fala, né, dessa pessoa aí que você se referiu, veja, até certo ponto foi uma fala importante ali. Porque você também começou a se questionar, peraí, será que eu sou tudo isso mesmo? Será que eu aguento mesmo? Será que ela Uhum. tá falando ali para me instigar e tudo mais? É importante essa voz de fora. Mas também é importante que em algum momento eu silencie essa voz de fora. E peraí, Escute eu a quero o quê? sua, né? Eu quero continuar ou não? Eu quero continuar esse curso ou não? Né? Eu quero continuar nesse projeto ou não? Né? Uma vez eu recebi uma proposta para participar de um projeto e não foi na área da psicologia e tal. E aí, o projeto, eu disse, nossa, meus olhos brilharam, né? Eu disse, nossa, acho que super dá, vou fazer, né? Vai ser legal. E aí, né, prontamente eu disse assim, dá pra ir, vamos, eu vou. Só que no desenrolar do projeto, o projeto ia exigir muito de mim. Uhum. Ia exigir muito tempo, muita energia, eu ia precisar me dedicar muito para aquilo dali. E aí eu parei, eu disse, não vai rolar, não vai dar. E aí, veja, eu entrei numa preocupação de assim, como é que eu vou dizer agora para essa pessoa que eu não quero mais, porque ela confiou em mim. Ela chegou para mim, ela acreditou em mim, como é que agora eu vou dizer que não? E aí eu entrei nesse dilema e depois eu parava e dizia, sim, mas se não tá dando, diga não e pronto, né? Resolva, né? Então tinha assim, essa coisa de ficar entre peraí, não dá pra mim, mas vai que eu faço um esforçozinho. Mas quando eu via o tal do esforçozinho, não ia nem com Era um muito esforçozinho. grande. Eu disse, não dá, porque também eu não vou conseguir dar aquilo que o projeto vai me pedir. Exige, né? E aí eu fiquei uns dias matutando aquele negócio, aí eu vou dizer não, como é que eu vou dizer não? Só faltava treinar na frente do espelho, né? Fazer como o filme, ficando lá, falando, né? Peraí, eu falo assim, eu falo desse jeito e tal. Mas eu fiquei ali matutando como que eu ia fazer, e ao mesmo tempo, depois eu voltava, mas se desse? E eu, Ariane, não dá, sabe? Tem que chegar, Ariane, não vai dar pra ir. E aí, quando eu fui conversar com a pessoa, cheguei muito, né, cheia de dedos, ali, com cerimoniosa. Cuidado, né? Não, mas com cuidado pra dizer pra pessoa, agradecer. E a pessoa fez assim, tá, tudo bem, sem problema, se você em algum momento precisar, tal. Então, assim, deixou portas abertas e tudo mais. E eu, olha o escarcéu que eu fiz você aqui na minha cabeça, que eu fez, tava tão preocupada. E ela ali foi muito tranquila, não, tudo bem. Né? Se não dá, realmente, não dá Isso. pra Não ir. vai matar ninguém. Pois é. É um processo complicado. Eu também tive um processo assim há um pouco tempo, em que eu estava bem em dualidade, querendo uma coisa, mas ao mesmo tempo não tendo certeza que se queria, e tentando experimentar e vendo que não era. Fui, assim, de cara pensei em não ir, depois eu fui.
vi que não era. E no mesmo momento que eu saí, eu liguei, não vou poder continuar, não vai dar, tal. Ai, que bom, que alívio. A sensação do alívio, né? Depois que a gente vê que... E por mais que, até se quisesse, o seu teve essa coisa da identificação, Sim. Né? E no meu teve essa coisa de... Eu não vou conseguir dar, né? O que existia. O que se espera, Mas né? essa sensação boa de... Pronto, eu fiz bem, eu sei o que eu estava fazendo, né? E vai ser dessa maneira, né? Pode até fazer falta assim, eu queria muito participar, o projeto era muito bom, mas eu disse, mas não era aquele momento. Eu penso muito assim, aquele lugar em que você vê que não é para você, por mais que você acredite que seja, escute o que você tem para sabe, para lhe impulsionar, porque alguma coisa em você vai mostrar que não tá legal, que não dá para continuar, que não é aquilo, que você pode se reinventar. Então, assim, por mais difícil que seja, seu autoconhecimento vai trazer isso. E ouça, como você disse, cale tudo que está ao redor e escute o que você quer. E principalmente se você acha que vai, se você acha que dá. Porque é uma opção. Sim. Dentre todas existe essa opção, e por que não? Sim. Né? Não é vergonhoso, não é uma coisa que vai lhe degrinir a imagem porque você não quer, porque você não tá legal com aquilo. Faça o que for melhor para você. E isso que você fala é justamente perceber o que você está sentindo. Porque se não faz sentido, Exato. dá para continuar. Exato. Né? Às vezes a gente, por medo de perder, e a gente, né, individualmente, a gente na nossa sociedade, a gente tem medo, muito medo de perder. A gente não lida bem com as perdas. E aí, esse medo de perder faz com que a gente fique adiando esse desistir que está sendo necessário naquele momento, né? E aí a gente fica se segurando para não desistir, talvez pensando, mas eu vou perder, eu vou perder dinheiro, eu investi dinheiro nisso aqui, eu investi meu tempo, eu investi minha energia, seja lá o que você tenha investido naquilo ali. Então você fica com medo, né, de perder, só que você está perdendo duas vezes. Exatamente. Você está perdendo aquilo que, sei lá, o dinheiro, o tempo, a energia, e você está perdendo agora novamente. Porque você está ali remoendo aquilo ali, tentando fazer a coisa andar e não tá andando. E não porque funciona. Você não sente aquilo, não tá fazendo nenhum sentido para você. É exatamente isso. O sentido do que você deseja, do que lhe faz bem. Quando você perde isso, já é. Não dá. Isso lembra da Simone Biles, a ginasta? Nas Olimpíadas de Tóquio. Isso. Ela, assim, surpreendeu todo mundo. Surpreendeu os técnicos dela, surpreendeu a equipe dela. E a todo mundo que estava acompanhando, né? Acompanhando, que ela não ia... Ela tinha desistido de competir em algumas modalidades lá da ginástica, e coisas que ela era muito boa, né? E ela desistiu. E aquilo se tornou... Nossa, foi manchete de tudo quanto é canto, foi assunto para tudo quanto é canto. Né? Porque Simone Biles desistiu de não sei, continuar na Olimpíada. Imagine se isso, né? Isso não seria o fim de tudo, né? E a menina retoma bem, teve o tempo dela. Exato. E foi cuidar dela. Ela desistiu, ela parou naquele momento por conta da saúde mental dela. Isso. A pressão que é, né? Imagine patrocínios, né? Todo o investimento. Perder e lidar com aquilo ali. Então, assim, a gente pensar de fora, acho que foi muito simples. Acha que ela chegou lá para a equipe, gente, não vou mais. Ou quase como se fosse um grande ataque de frescura, né? Quase como se fosse uma menina mimada. Chegou lá, bateu o pé, não vou e pronto. E ninguém me coloca lá. E não foi isso. Tu imagina ela processando aquilo ali. Ela precisando também dividir com a equipe algumas coisas, né? Exato. Para dar conta de que, peraí, eu agora tenho que cuidar da minha saúde mental, preciso cuidar de mim. E preciso dar um tempo.
estruturar o que eu quero, talvez ela nem voltasse. Sim, sim. Descobrisse que não era aquilo que ela queria mais. Mas, assim, veja como algumas decisões momentâneas ou permanentes são necessárias, Sim. né? São extremamente necessárias. E é sempre aquilo, se escute, se observe, se entenda. Eu acredito que o autoconhecimento aí é tudo. E puxando para o seu lado, autoconhecimento que você adquire quando você talvez faz uma análise, quando você tem a ajuda de um profissional, não para ensinar você a tomar decisão, mas para orientar como você se observar, porque isso é uma coisa difícil de se fazer, se conhecer, se permitir, ver onde é que você tem falhas, ver onde você tem coisas boas, pontos positivos, é sofrido. É um processo que você amadurece e que muitas vezes você não consegue fazer só. Eu diria que não consegue muito, né? Não dá para fazer isso só. Eu acho que é a custa de muito sofrimento. Quando você tem uma ajuda, um direcionamento, eu acredito que o processo seja menos difícil. Menos doloroso. Porque eu acho que tem um outro ponto aí importante, além desse, né, de se conhecer e tudo mais, é o ponto do se responsabilizar, do bancar a própria decisão, né? Porque a partir do momento que eu quero desistir de algo, eu sei que eu vou ter consequências. Eu estou fazendo uma escolha, né? Se eu resolver recomeçar, todos aqueles movimentos ali que a gente falou agora há pouco, se a gente escolher qualquer um desses, a gente vai ter consequências. E eu não estou falando, consequências catastróficas, coisas ruins. Vão ser consequências. Isso, boas ou ruins, Exato, ela exato. vem, né? O preço que A se gente faz paga. uma escolha desde que a gente abre o guarda-roupa. Se a gente abrir o guarda-roupa e pegar, hoje eu vou vestir a blusa preta. Eu estou deixando de escolher a azul, a Todas as rosa, a de outras bolinha, cores. todas as outras. Mas eu fiz uma opção. Eu fiz uma escolha e eu desisti de usar todas as outras cores e eu quero usar essa daqui, né? Então, bancar a escolha. Dar a cara a tapa o preço que isso vai lhe trazer. Sim, sim. Porque vai trazer, né? E também você se fortalecer para aguentar esse preço. Assumir que é isso e acabou. Não vou arredar, não. Minha decisão é essa e pronto. Eu até contei em algum dos nossos episódios aí, uma vez que eu precisei desistir de um local que eu trabalhava. Sim. Né? Precisei desistir, para mim realmente não foi fácil. Lógico que tem toda a questão financeira, a gente começa a fazer todos os cálculos ali para ver como é que vão ficar as coisas. Mas eu disse assim, mas não tá dando para mim. Eu tô adoecendo. Né? Eu preciso fazer uma escolha. Né? E a minha escolha em desistir, então eu tinha os locais que eu trabalhava e eu precisava desistir daquele lugar. E para mim eu pensava, nossa, eu fiz um monte de amigos nesse local. Eu senti falta de todos eles, eu senti muita falta de todos eles, né? Mas tinha algo que era adoecedor no meu trabalho que eu disse, peraí, eu preciso parar. Eu preciso sair daqui porque eu estou adoecendo. Então era uma escolha que eu precisava fazer, né? Lógico que baixou minha renda ali no final do mês e tudo mais, mas eu precisava me organizar dentro daquilo dali. Porque não era uma questão de dinheiro apenas, né? Talvez o que eu recebesse ali não ia pagar o meu remédio para dor de cabeça depois. Isso, que você ia ter que se reestruturar. Imagine isso no contexto muitas vezes maior, quando você sai de um relacionamento, ou você se permanece no relacionamento porque você tem essa conjuntura aí. Você tem alguém que é um provedor, banca alguma coisa, e você não se sente preparado para assumir a vida. Sabe? Ou você é essa pessoa que está provendo e se sente preocupado porque vai, vamos dizer, desamparar alguém que depende de você. Então, são situações em que você tem que estar com muita certeza de que aquela atitude vai ser tomada por sua conta, pela sua ideia. Sim, sim. A gente falando disso, né, o desistir é uma opção. Eu me recordo assim, porque eu já ouvi dentro do consultório, eu já escutei isso, e de forma muito veemente essa coisa, de que não tenho outra opção. E como eu falei aí no começo, são casos e casos.
né? A gente também não está aqui para romantizar e para falar que não, que você pode simplesmente. Tem horas que a gente sabe que é difícil. Uhum. E que, como a gente está repetindo aqui, cada pessoa sabe. Sabe de si. Sabe de si. Sabe a hora de desistir ou não, se vai persistir ou não. Então ela tem que fazer uma escolha dela e bancar, Isso. né? Mas essa coisa do não ser uma opção, deixa essa pessoa dentro de um mundinho, dentro de uma caixinha, sabe? Resumida, né? De que ela tem que estar a todo custo ali e paga um preço muito alto, né? Ela paga um preço muito alto porque ela tem que continuar naquela empresa, ela tem que continuar naquele trabalho, ela tem que continuar com aquele terapeuta, né? Já vi muito isso. Eu tenho que continuar com aquele médico, né? E às vezes não está sendo um relacionamento legal com aquele médico, não está gostando e não, mas como ele já viu meus exames, não como, né? Tem também essa relação, né? De vínculo com os médicos que às vezes não está sendo legal e a pessoa continua se submetendo àquilo. Exatamente. E eu ainda penso assim, viu? Se a pessoa decide que vai continuar nisso, ela também está escolhendo. Também é uma escolha. Né? E aí ela vai ter que trazer com ela o preço dessa escolha. É por isso que eu bato nessa tecla do autoconhecimento. Se você se conhece, você sabe até onde você pode ir. Você se permite o que você acha que dá. Se você se conhece, você não permanece muito tempo naquele lugar que não está lhe cabendo, sabe? E você não vai ter que fazer sacrifícios para caber ali. Você simplesmente segue, deixa a vida correr e vai embora. E deixa a vida correr, mesmo que seja difícil aquilo ali. Né? Pensa no rio que corre o tempo todo. Quem impede que o rio corra? A gente é isso. Eu vejo a gente como movimento o tempo todo. Então, não vale a pena você ficar parado, estagnado, por conta de qualquer outra coisa, sabe? E como é movimento, é isso. Se a gente continua com o mesmo movimento, peraí, não tá dando certo. Não tá repetindo, dando certo, né? Eu continuo nesse mesmo movimento, né? Na psicoterapia a gente trabalha muito isso, né? Porque tem uns movimentos nossos, uns comportamentos, umas atitudes que elas se repetem muito. E tem um porquê dessa repetição, porque eu continuo nesse mesmo movimento. Eu tô vendo que não tá dando certo, o relacionamento não tá dando certo. Tô fazendo de tudo, né? Tô lá fazendo a minha parte. Não sei se a outra pessoa tá fazendo algo, né? Nesse sentido. Mas eu tô fazendo um movimento e não tá dando certo. E por que eu continuo fazendo o mesmo? Por que eu não mudo? Ou então, porque eu escolho tudo bem parecido, repetindo o padrão. O famoso dedo podre. Né? Escolhas piores possíveis. Sim. E vai dando continuidade nisso. Então, assim, eu acho que a gente não tá aqui hoje para romantizar nem nada disso, mas a gente colocar para nós aqui primeiro, né, para mim e para você, mas para todo mundo que acompanha a gente, que desistir é uma opção. Exatamente. Que não precisa ser pesado, tão pesado dessa maneira. Você não vai estar fracassando porque desistiu. Não precisa ser uma coisa negativa, sabe? Pode perder esse peso e se tornar uma coisa possível dentro das opções que você tem na sua vida. Trabalhar esse tema como uma coisa que não está ligada ao negativo, não está ligada ao fracasso, sabe? Entender que essa palavra desistir não é negativa, não é ruim, mas é mais uma opção dentro de todas que você pode ter. Desistir é algo que a gente escolhe de forma voluntária, né? A gente deixa de fazer essa escolha. Talvez para fazer outras. Quer dizer, a gente vai fazer outra. Isso. Né? Quando a gente desistir, a gente faz outra. Mas o importante é a gente perceber essa coisa que a gente falou do persistir e do desistir. Qual o momento de cada um. Porque às vezes a gente está correndo atrás de uma satisfação do nosso ego. Não é de um desejo. Não é daquilo que eu quero. Ou até de uma teimosia, né? Porque eu vou fazer. Teimando ali, a questão de honra, né, que a gente tá falando. Mas é uma questão de... Não é uma questão mais do seu desejo. Não é porque você quer. Você, de forma inconsciente, você tá correndo atrás de um troféu, de uma medalha imaginária. Que ela só concorre com você, né? Pois é, ela não existe.
Então é só para alimentar o seu ego. É verdade. Não é o seu desejo, não é o que faz sentido, né, para você. Então, assim, desistir é uma opção. É sim, e pensem sempre sobre ela, né? Sim. Eu acredito que é a nossa mensagem aqui de sobre como está se sentindo, é sempre se perguntar, será que posso? Será que dá? Eu banco isso? Sim. E é uma opção. Sim. Então pode desistir. Não desista de assistir a gente, de acompanhar a gente. Só não isso. Por favor. Não desista, né? Quem você pensou aí enquanto estava assistindo, já manda para essa pessoa, né? Vai que você pensou aí, eita, fulano, cicrano, deixa eu mandar aqui, né? Mas assim, a gente entender que desistir é uma opção. A gente não precisa ficar no mundinho aqui preso e achando que a gente só tem um movimento a fazer. A fazer, né? exato. Se a vida é movimento, a gente pode fazer muito mais, né? Com tem certeza. muita pirueta que a gente pode fazer, né, Nath? Pirueta, cambalhota. Pois é, né? Vamos então ficar por aqui, Nath? Vamos ficar por aqui hoje. Vamos. E contem pra gente se vocês já tiveram que desistir. Que isso também é opção. Pois é, viu? A gente não tá desistindo, a gente só tá dando uma pausa e a gente se encontra no próximo episódio. Com certeza.